Ataque à rede de trens de alta velocidade na França, que conecta uma série de cidades a Paris, às vésperas, poucas horas, da abertura das Olimpíadas, coloca um ponto de interrogação, não só nos atletas, mas no mundo, da segurança da França nas Olimpíadas. E, aliás, quem foram os responsáveis, hein? Ativistas, extremistas islâmicos, países como Rússia, que são especializados ali, né, em hackers e sabotagens internacionais? Todas as cartas são sobre a mesa, vamos discutir aqui todas as possibilidades. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Brasil, que anuncia um reforço na fronteira com a Venezuela, tanto pela questão do aumento do número de imigrantes, quanto pela possibilidade de guerra civil que existe no país, por conta das eleições que vão acontecer no dia 28 de julho, e a Kamala Harris finalmente tem o apoio do Obama declarado publicamente em um vídeo super, entre aspas, bonitinho, divulgado na rede X. O que significa para os Estados Unidos e para a Kamala Harris, que inclusive faz uma reunião com Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e garante que não autorizará o que Israel está fazendo em Gaza no seu eventual governo. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre uma parceria estratégica militar assinada entre Reino Unido e Alemanha, que anuncia a construção de mísseis de longo alcance para dissuasão da Rússia, com capacidade de atingir pontos nucleares russos. Será que de fato Putin vai autorizar? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com um solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei pra vocês na introdução, hoje, né, a gente vai ter a abertura dos Jogos Olímpicos ali de Paris, na França, e às vésperas, na verdade, a poucas horas da abertura das Olimpíadas, a gente teve um ataque que, segundo o próprio Gabriel Attal, que é o ministro dos Transportes, foi um ato de sabotagem de maneira preparada e coordenada, que colocou incêndio, ou seja, um ataque físico, há dúvida se também teve algum tipo de ataque cibernético, em várias localidades, nos trens de alta velocidade da França, que conectam cidades, entre aspas, periféricas, não socialmente, mas geograficamente, a Paris. Se assim, isso já seria totalmente perturbador para a sociedade, para a economia francesa, em momentos normais, entre aspas, quando a gente está tendo a abertura dos Jogos Olímpicos, um evento cultural, talvez junto com a Copa do Mundo, a final do Super Bowl, enfim, mais importante aí do mundo, é claro que chama mais atenção. E isso, por que causa todo esse problema, né? Estima-se, galera, que a gente tenha, só hoje, cerca de 200 a 250 mil passageiros que vão ser prejudicados e até restabelecer todo o sistema de transporte ali, inclusive o próprio transporte entre o Reino Unido e a França também está comprometido, tá? Até você ter o restabelecimento, espera-se pelo menos no final de semana, ou seja, pode ser que 800 mil passageiros sejam prejudicados. A questão que se coloca o COI, tá? Que é o Comitê Olímpico, ele já deixou bem claro. Inclusive fez o pronunciamento na própria Vila Olímpica. Olha, não há preocupações, a Olimpíada está garantida, a gente vai fazer uma investigação, serviço de inteligência e tal. Mas claro, isso expõe primeiro uma certa, convenhamos pessoal, fraqueza. É difícil você fiscalizar a França inteira, claro. Mas talvez o transporte devesse ser um pouco mais bem fiscalizado. Porque a França é um país, a gente vai discutir aqui o porquê, né, que tem vários inimigos, ainda mais nesse contexto geopolítico, e para você chamar atenção para sua causa, não é o jeito certo, claro, né, mas utilizar a abertura das Olimpíadas é uma coisa super estratégica. E convenhamos que a abertura hoje, ela vai contar, galera, com uma flotilha que vai pelo Rio Sena, com cerca de 10 mil atletas e 300 mil espectadores.
A França, por mais que tenha montado todo um sistema ali de inteligência, aparato militar, segurança civil, segurança militar, é fato, galera, que a gente tem um risco inerente. Acabou de acontecer, por exemplo, um atentado contra o Trump, sendo que o cara era, assim, totalmente alvo, né? O cara, candidato à presidência dos Estados Unidos, no momento de grande tensão internacional, sendo que o serviço secreto dos Estados Unidos já sabia que ele era alvo de possíveis ataques dos iranianos, tá? Isso já tinha saído, inclusive, na mídia, colocando que o Irã poderia fazer algum tipo de retaliação em relação ao que foi feito, por exemplo, contra o general Soleimani, quando o Trump mandou, por exemplo, matar o Soleimani, né, o general iraniano, ali no território do Iraque. Mas, enfim, voltando, né, esse ataque que aconteceu ali na França, ele afetou um sistema de cabeamento de cabos de fibra ótica que são responsáveis pela comunicação ali entre os trens. Então, vai ficar, sim, comprometido. Como eu falei, o COI também tranquilizou, ou seja, não haverá mais ataques, mas levanta essa suspeita. Inclusive o próprio Gabriel Attal colocando quem foram os responsáveis. Há dúvidas se foram ativistas. A gente tem ativistas de causas ambientais, de causas sociais, e isso pode ter sido feito, inclusive por franceses ou por europeus, ativistas de todo o mundo, que aparentemente é a causa mais provável, vamos ver o porquê, ou também por alguns grupos extremistas islâmicos. A gente já teve ameaças de grupos como Al-Qaeda, enfim, ISIS, não posso falar aqui, né, no YouTube esses grupos, mas que não gostam dos franceses. Cara, convenhamos que a França, ela junto com os ingleses, foi o país mais responsável pelas mudanças políticas, econômicas e sociais da Ásia e da África no século XIX, a partir do imperialismo europeu, da divisão dos países africanos e asiáticos de acordo com os interesses das grandes potências. Então há um sentimento de revanchismo pelo imperialismo europeu na África, na Ásia, e é óbvio que esses grupos, até como uma forma de resposta, de chamar atenção para a sua causa, poderiam fazer algum tipo de ataque. Houve ameaças nesse sentido. A grande questão é que a gente não teve mortes que foram causadas por esses ataques. Aparentemente foi muito mais um vandalismo do que exatamente o atentado terror, né? Então, pelo menos a princípio, claro que pode ser, né? Mas descarta-se um pouco essa possibilidade. E há, segundo a própria inteligência francesa, a possibilidade de interferência estrangeira. E aí, claro que a Rússia vai ser acusada. França e Rússia tem disputas importantes, por exemplo, na África. A gente teve uma série de golpes militares que aconteceram no continente africano, Burkina Faso, Mali, enfim, né, outros países ali, que teve a participação e até mesmo o financiamento do grupo Wagner ou da própria Rússia. Golpes militares, segundo os franceses, ou revoluções, segundo parte da população local e a própria Rússia. Então, o Macron, por exemplo, até pouco tempo atrás, estava falando em colocar tropas da França na Ucrânia, que a OTAN tinha que fazer ataque militar contra os russos, não vamos deixar ganhar, vamos mandar ali a legião estrangeira. Então, pode ser também que tenha algum tipo de interferência, e, de novo, isso está sobre possibilidade. Se eu tivesse que arriscar, tá? Eu falaria de algum tipo de ataque de ativistas. É o que mais parece. Mas, de novo, pessoal, por mais que o COI tenha tentado passar, né, algum tipo de serviço, de tranquilidade e tal, na minha concepção, é óbvio que coloca... Eu, se fosse um atleta, por exemplo, brasileiro disputando os Jogos Olímpicos, confesso que eu não estaria muito tranquilo em fazer essa flotilha pelo Rio Sena. E aí, pessoal, quem será que foram os responsáveis pelo ataque? Vamos falar um pouquinho também sobre a Venezuela. A gente vai ter um processo eleitoral que vai acontecer agora no final de semana. Falamos bastante já nos vídeos passados, né, de toda essa linha do tempo que aconteceu. Primeiro, Nicolás Maduro fazendo um acordo com a oposição, acordo de Barbados, que acabou não indo para frente, convenhamos. A Venezuela impediu que a Maria Corina Machado, que a Corina Iores pudessem participar das eleições. E aí, Estados Unidos, União Europeia voltaram com as sanções. Se a Venezuela falava que poderia ter algum tipo de vistoria internacional, depois das críticas que a Venezuela fez ao sistema eleitoral brasileiro, o TSE anunciou que não vai fazer as suas vistorias. Desconvidou o Alberto Fernandes. A União Europeia também seria um órgão de fiscalização. Está impedido. A oposição reclama que, além de algumas mídias terem sido bloqueadas pelo Estado venezuelano, a gente ainda tem a dificuldade da emissão de uma espécie de crachá, uma autorização para a fiscalização da oposição das urnas eleitorais. Ou seja,
há risco sim de algum tipo de interferência política no processo eleitoral. O Celso Amorim, que é o assessor especial das relações exteriores do Brasil, está indo fazer a vistoria. Mas, de novo, a sensação que passa, e não sou eu que estou falando, tá? Fontes do Itamaraty, a sensação que passa é que há um risco de guerra civil na Venezuela. Ainda mais porque as pesquisas eleitorais, depende de qual você coloca, né? Mas vamos colocar ali na média, dão que o Edmundo Gonzalez, que é opositor ao Nicolás Maduro, apoiado pela Maria Corina Machado, está pelo menos 20 pontos à frente do Nicolás Maduro. E aí, a gente já teve, só para vocês terem uma noção, a Operação Acolhida, que é a operação responsável aqui, né, por parte do Brasil, de receber os refugiados ou os imigrantes venezuelanos, falaram que por dia tem na média 400. Na última semana subiu para 600, porque sempre que vai ter um processo eleitoral, fecham-se as fronteiras, que inclusive serão fechadas hoje. Há o medo que, por conta do resultado eleitoral, a gente tenha o fechamento e talvez não uma reabertura. Então, aumentou-se o número de pedidos de refúgio, de imigração no território venezuelano para 600. E o Brasil não é que aumentou as suas posições militares na fronteira, mas deixou o nosso serviço de inteligência e a Polícia Federal de sobreaviso, principalmente a inteligência brasileira, para entender exatamente quais são as movimentações no território venezuelano. Eu já falei para vocês que eu temo bastante, porque eu acho que o Nicolás Maduro deve perder as eleições, se forem eleições limpas, e pelas declarações que foram dadas, que o exército apoia o regime bolivariano, que se o Nicolás Maduro não vencer, pode ter algum tipo de guerra civil, derramamento de sangue no país. Cara, dá a entender que não vai ter aceitação do resultado eleitoral. E aí, será, pessoal, que Nicolás Maduro vai sair do poder na Venezuela? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícia importante de que o Obama finalmente declarou apoio a Kamala Harris. Por que isso é tão sintomático, né? A gente já teve os grandes nomes do Partido Democrata, como o próprio Biden, a Hillary Clinton, o Bill Clinton, o Bernie Sanders, mas o Obama, que talvez seja o bastião, o mais importante membro, o mais importante representante do Partido Democrata nos Estados Unidos, ele ainda não tinha declarado um apoio oficial. Mas, por que entende-se isso, né? Pelo menos a especulação da mídia americana, eu já falei para vocês que a família Obama ela é muito próxima da família Biden. O Biden foi vice-presidente do Obama. Se o Obama tivesse dado uma declaração logo em seguida que o Biden renunciou, poderia parecer que ele estava um pouco apressado para a desistência do Biden. Além disso, parece que ele quis passar também um sentimento um pouco mais de democracia no Partido Democrata. Ou seja, não é só porque a Kamala Harris é vice que ela vai ser exatamente a candidata à presidência dos Estados Unidos. Então, vamos fazer uma corrida aqui, ó. Quem quer se candidatar? Mas, de fato, os favoritos, que eram o governador da Califórnia, a governadora de Michigan, dentre outros deputados importantes, praticamente todos anunciaram apoio a Kamala Harris. Muito possivelmente, a convenção partidária do dia 19 de agosto, ela vai ter o Sherrod Brown, que é um membro importante também do Partido Democrata, contra a Kamala Harris. Mas a própria Associated Press já coloca que ela tem o apoio de 2.579 delegados, sendo que precisa de, no mínimo, 1.976. Ou seja, está praticamente garantido. O Obama, então, depois de praticamente, 99% que vai ser a Kamala Harris, já deixou bem claro, fez inclusive uma postagem no X, né, com a Kamala Harris, tanto a Michelle Obama quanto o Barack Obama colocando que ela vai ser uma presidente fantástica e que fica muito feliz com a sua indicação. E a Michelle Obama colocando, minha garota, Kamala, isso será histórico, anunciando que ela pode ser, claro, a candidata, né, ou a presidente dos Estados Unidos. As pesquisas indicam que o Trump está à frente, mas são pesquisas que estão bastante iguais. Eu diria que a desistência do Biden deu um novo fôlego para o Partido Democrata. Voltaram a acreditar que os democratas podem se eleger. Eu ainda acho que o Trump é o grande favorito, tá? Mas colocaram que os democratas ainda podem se eleger. E outra coisa importante, galera. Se a gente for pegar nas últimas eleições, a população negra é uma população importante nos Estados Unidos. E que, de fato, decide grande parte do processo eleitoral. Olha que interessante. Obama venceu uma eleição, venceu a segunda eleição. Claro, ele é negro. Aí a gente teve a primeira eleição sem a presença de uma presidente ou vice negra democrata, que foi a Hillary Clinton. E aí ela perdeu para o Trump. E aí depois o Biden, para conseguir se eleger, colocou uma vice-presidente negra. Pode ser coincidência? Claro que pode, porque até eu já falei para vocês. Essa associação entre Kamala Harris e movimento negro nos Estados Unidos não é tão indireta assim.
Primeiro porque a Kamala Harris, ela é descendente de indianos, também de jamaicanos, sim, ela é negra de fato, mas grande parte do movimento negro critica as ações enquanto ela era promotora na Califórnia, alegando que ela fazia uma política de encarceramento em massa, principalmente contra a população negra. Mas, enfim, né? É uma figura de uma mulher negra, enfim, que tem algumas pautas ali um pouco mais progressistas. Será que, de fato, pessoal, vai ajudar bastante esse apoio da Michelle Obama e do Barack Obama para Kamala Harris? Kamala Harris, que depois de se recusar a participar ali da sessão, né, que o Benjamin Netanyahu falou no Capitólio, se reuniu com o primeiro-ministro. Foram falas bem duras do Benjamin Netanyahu. A gente falou aqui ontem, falando que existem idiotas úteis nos Estados Unidos, que são financiados pelo regime iraniano para destruir a sociedade americana e apoiar um país que desrespeita os direitos humanos, falando sobre os protestos pró-Palestina, pró-Hamas que acontecem nos Estados Unidos. Falou que Estados Unidos é o parceiro mais estratégico, histórico de Israel e, por isso, tem que ter uma manutenção do processo entre os dois países, de um apaciguamento entre os dois países, e falas muito duras em relação ao Hamas, né, falando da necessidade de destruir o Hamas. A Kamala Harris, depois de se reunir com o Benjamin Netanyahu, deu uma entrevista coletiva colocando que ela não vai ficar calada diante do sofrimento em Gaza. Inclusive, ela demonstrou preocupação e exigiu um cessar-fogo para continuar tendo relações com Israel. Claro, que nem eu falo, professor, quer dizer então que a Kamala Harris ela é contra Israel? Depende, você acha que o Biden ele é contra Israel? Eu considero que não. Eu acho que o Biden ele tem que assim jogar um jogo para não perder apoio da população islâmica, que é super importante, até mesmo em Michigan, né, que é um estado decisivo para as eleições americanas. Então tem que fazer um certo agradinho para aquele lado. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que não pode desagradar o Estado de Israel, porque grande parte dos judeus que existem, até mesmo nos Estados Unidos, apoiam o Estado de Israel e são democratas, entende? Então tem que ser um jogo bem jogado. E a Kamala Harris falou sobre isso. Ela falou que ela entende que ela apoia o Estado de Israel, que ela apoia o direito de defesa, ela só não apoia excessos. E às vésperas, entre aspas, do processo eleitoral, a gente teve uma carta super importante divulgada por funcionários da saúde dos Estados Unidos que estão trabalhando como funcionários, voluntários, né? Ali em Gaza, colocando, pessoal, que há um número preocupante de crianças mortas na guerra, que os números, inclusive, eles são subnotificados de mortes que acontecem na faixa de Gaza. Então, alegando que os Estados Unidos, uma carta endereçada para o Biden e para Kamala Harris, tá? Tem que parar de financiar Israel, fornecer equipamentos, munições, bombas, porque Israel está matando crianças palestinas. Ou seja, os Estados Unidos, por meio das armas, está armando a morte de crianças palestinas. E aí, galera, será que pro Benjamin Netanyahu, quem seria melhor, hein? Trump ou Kamala Harris? Penso que pro Benjamin Netanyahu, Trump. Para finalizar, a gente teve também o anúncio ontem, a partir do Boris Pistorius, em conjunto com o ministro da Defesa do Reino Unido, de uma parceria estratégica militar entre Reino Unido e Alemanha. Os dois anunciaram que eles vão trabalhar no desenvolvimento principalmente de mísseis de longo alcance. Lembrando que a Alemanha ela está muito preocupada, porque apesar de ser um centro político, econômico e geopolítico, a Alemanha também ela sabe que ela é o primeiro país da Europa Ocidental a ter que lidar com os russos. É só você observar o mapa da Europa. Rússia, Ucrânia, guerra, Polônia e Alemanha. Então a Alemanha ela já vai receber a partir de 2026, por exemplo, mísseis de longo alcance dos Estados Unidos. O que, aliás, fez com que a Rússia falasse que todas as capitais europeias estão sob risco de serem atacadas pela Rússia. A Rússia garantiu que ela tem capacidade de destruir todo o Reino Unido e as suas ogivas nucleares, que bastariam exclusivamente 3 mísseis. E posso falar real? É verdade, a Rússia consegue mesmo. Claro que muito possivelmente teria uma retaliação também nuclear por parte da OTAN, mas a Rússia teria a capacidade, com 3 mísseis, destruir o Reino Unido, ou pelo menos as ogivas nucleares. Isso é fato, tá? E o Reino Unido e a Alemanha, demonstrando essa grande preocupação, anunciaram. E segundo o jornal The Times, que é um jornal britânico, vão ser desenvolvidos a partir de Reino Unido e Alemanha mísseis de longo alcance para neutralizar alvos nucleares. Não sabe-se se dissuasão ou um ataque até mesmo prioritário, ou seja, um ataque primeiro, né? Primeiro vamos atacar para depois ver qual vai ser a resposta da Rússia, já que eles podem também usar essas armas nucleares para combater a Europa, inclusive com armas que teriam capacidade de 3,2 mil quilômetros, que seriam emplacadas na Alemanha.
Vale lembrar que entre Moscou e Berlim, a gente tem mais ou menos 1.600 quilômetros. Ou seja, 3.200 quilômetros é mais que suficiente para atacar a capital russa. E aí, qual vai ser a resposta do Putin, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.